Eu nunca imaginei que a pessoa com quem eu dividiria minha vida seria também a mesma que quase a destruiria. No começo, tudo parecia um sonho daqueles que a gente acha que nunca vai acordar. Ele era carinhoso, presente, dizia todas as palavras certas. Até que, devagar, quase imperceptivelmente, começou a mudar. Primeiro foram os comentários, depois vieram as cobranças, e por fim, o silêncio. Aquele silêncio que pesa mais que um grito. Eu ainda não entendia, mas já estava vivendo em um relacionamento que drenava cada pedaço de quem eu era. E por muito tempo, eu aceitei. Aceitei porque achava que amor era isso: se adaptar, ceder, tentar consertar o outro. Eu acreditava que, se eu me esforçasse o suficiente, ele voltaria a ser quem era no começo. Mas quanto mais eu tentava salvar o relacionamento, mais eu me perdia. Até que um dia, aconteceu algo que mudou tudo. Algo pequeno, quase insignificante, mas que fez uma pergunta ecoar dentro de mim pela primeira vez. E se eu puder escolher a mim mesma? A resposta que veio depois é a razão pela qual eu estou contando essa história hoje. Quando eu conheci o Daniel, parecia que o universo finalmente tinha resolvido me dar um descanso. Ele era aquele tipo de pessoa que chega devagar, mas ocupa o ambiente inteiro com um sorriso. Trabalhamos na mesma empresa, mas em setores diferentes. Eu sempre o via passando pelo corredor, segurando uma pilha de relatórios, fazendo piada com todo mundo. Ele tinha uma presença leve, quase magnética. E eu, que nunca fui exatamente o tipo de pessoa que chama atenção, me surpreendi quando ele começou a puxar conversa comigo no café. Assim entrou na minha vida, devagar, natural, quase inevitável. Eu, Mariana, 27 anos, designer, fã de livros de fantasia e totalmente acostumada a passar despercebida, me senti vista pela primeira vez. E não só vista, escolhida. Isso tem um poder enorme quando a gente passa a vida duvidando do próprio valor. Minha melhor amiga desde a infância, a Júlia, foi a primeira a dizer que aquilo parecia rápido demais. Júlia sempre teve um instinto afiado, aquele tipo de pessoa que percebe padrões que ninguém mais nota. Eu devia ter escutado, mas na época, para mim, ela só parecia preocupada demais. E então havia minha mãe, Dona Lúcia, sempre amável, sempre paciente, sempre repetindo que eu merecia alguém que me tratasse com carinho. Quando apresentei o Daniel, ela sorriu, mas era um sorriso educado, não espontâneo. Outro sinal que eu ignorei. Naquele começo, Daniel era perfeito, atencioso, gentil, presente. Eu achava que finalmente tinha encontrado o meu alguém. Eu só não sabia que, aos poucos, ele começaria a apagar cada parte de mim que o atraíra no início. Os primeiros sinais não foram gritantes. Na verdade, foram tão pequenos que hoje eu me pergunto como não percebi. Começou com comentários sutis, quase disfarçados de preocupação. Se eu usava uma roupa um pouco mais chamativa, Daniel sorria e dizia: "Você fica linda assim, mas não acha que chama atenção demais?" Eu ria, achava fofo. Mudei a roupa. Depois vieram as pequenas correções. Eu falava algo numa conversa e ele me interrompia. "Amor, não é bem assim que aconteceu. Você entendeu errado. Você sempre exagera." E eu, por algum motivo, sentia a necessidade de pedir desculpas, mesmo quando tinha certeza de que não estava errada. A Júlia percebeu antes de mim. Uma noite, enquanto tomávamos café, ela segurou minha mão e disse: "Mari, você está estranha. Você não fala mais sobre seus projetos, suas coisas. Tá tudo bem?" Eu sorri, menti, disse que era só cansaço, mas dentro de mim já existia uma inquietação que eu não sabia explicar. Era como se eu estivesse sempre pisando em ovos, tentando manter Daniel satisfeito, tentando evitar qualquer faísca que pudesse se tornar discussão. E toda vez que eu hesitava, ele aparecia com um gesto carinhoso que me confundia ainda mais, como se dissesse que estava tudo bem, que o problema sempre tinha sido eu. A verdade é que, naquele momento, eu já tinha começado a encolher, a silenciar minhas opiniões, a moldar cada passo para que ele não se incomodasse.
Eu só não sabia que isso era apenas o começo. Quando nos mudamos para o apartamento novo, eu realmente achei que aquilo fosse marcar um recomeço. Daniel dizia que queria construir nossa vida, que tudo ficaria melhor quando estivéssemos no nosso espaço, sem interferências externas. Na época, aquilo soou romântico. Hoje, soa como um aviso que eu não soube interpretar. No início, a casa era iluminada, cheia de caixas abertas, cheirando a tinta fresca e promessas. Mas não demorou muito para que cada canto começasse a refletir a tensão que crescia entre nós. Daniel queria que tudo fosse do jeito dele: os quadros, as plantas, até a disposição dos móveis. Quando eu sugeria algo diferente, ele suspirava, impaciente, como se eu estivesse atrapalhando. Mari, você não tem senso de organização. Deixa que eu resolvo. E eu deixava. Deixei tantas vezes que, quando percebi, o apartamento tinha a cara dele inteira. Nada ali lembrava quem eu era. As discussões começaram a ficar mais frequentes. Pequenas coisas viravam tempestades. Um copo fora do lugar. Uma mensagem que eu demorei a responder. Um jantar que não saiu como ele imaginava. Eu me justificava tanto que parecia viver em eterna explicação. O que mais doía não eram os ataques diretos, eram as mudanças de humor. Um dia carinhoso, no outro distante. Um elogio pela manhã, um silêncio cortante à noite. Era como conviver com duas pessoas diferentes, sem saber qual delas estaria em casa quando eu abrisse a porta. E, aos poucos, a casa deixou de ser lar. Passou a ser território dele e um campo minado para mim. Foi numa terça-feira dessas completamente comuns, que começam sem aviso nenhum, que eu percebi que havia algo errado comigo. Não com o Daniel, não com o relacionamento. Comigo. Acordei antes do despertador. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para minhas próprias mãos, tentando lembrar a última vez que tinha sentido vontade de fazer algo por mim. Ler um livro, sair com a Júlia, desenhar, ou até rir. Eu não lembrava. Minha rotina inteira girava em torno de evitar conflitos. Eu escolhia as palavras com cuidado, evitava assuntos que Daniel não gostava, mudava planos para agradá-lo. E o mais assustador é que isso já tinha virado automático, como respirar. Naquela manhã, ele saiu para trabalhar sem me olhar direito. Estava irritado porque eu tinha esquecido de lavar uma panela na noite anterior. Eu pedi desculpas de novo e ele respondeu apenas com silêncio. Um silêncio pesado, que me acompanhou mesmo depois que a porta se fechou atrás dele. Sentei no chão da cozinha e chorei. Não um choro explosivo, mas aquele tipo de choro cansado, silencioso, que parece vir de um lugar que nem a gente entende. Eu chorei por quem eu tinha sido, pela mulher que ria alto, que tinha sonhos, que se amava. E, pela primeira vez em muito tempo, pensei: eu não sei mais quem eu sou. Foi nesse instante que algo começou a mudar. Não de forma heróica, não de forma imediata, mas a semente da minha saída foi plantada ali no fundo daquele silêncio. A mudança não veio como um raio, veio como uma rachadura. E a rachadura surgiu no dia em que eu descobri algo que Daniel jamais imaginou que eu veria. Ele sempre foi muito cuidadoso com o celular. Levava para todos os cantos, mantinha bloqueado, virava a tela para baixo. Eu dizia que aquilo me incomodava, que não parecia saudável. Ele respondia que era mania e que eu era exagerada por pensar diferente. E eu, como sempre, acabava acreditando. Mas naquela tarde, ao voltar do mercado, ouvi o celular dele vibrar no sofá. Daniel estava no banho. Eu não queria bisbilhotar, juro que não queria, mas a tela acendeu. E a mensagem apareceu inteira. Um simples: quando você vai terminar com ela? Eu paralisei. Senti o chão escapar dos meus pés. Meu coração batia tão rápido que parecia que eu estava ouvindo de fora. Segurei o telefone por impulso, mas não conseguia abrir mais. Não precisava. Aquela frase já dizia tudo o que eu evitava enxergar. Quando Daniel saiu do banho, eu ainda estava ali, com a sacola nas mãos. Ele percebeu meu olhar. E, pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Medo de ser descoberto. Mas o que me destruiu não foi a traição.
foi perceber a facilidade com que ele tentou inverter a situação. Amor, você entendeu errado. Era trabalho. Era brincadeira. Você sempre cria drama. E enquanto ele falava, eu percebi que algo dentro de mim tinha quebrado. Não dele para mim, mas eu para ele. Uma parte de mim morreu naquele instante. E outra, silenciosamente, começou a renascer. Depois daquela mensagem, tudo no apartamento parecia mais pesado. As paredes, o ar, até o silêncio parecia ter um peso novo, quase sufocante. Eu caminhava pela casa como quem anda sobre vidro, cada passo podia cortar. Eu não queria confronto, mas também não podia fingir que nada havia acontecido. Esperei até o fim do dia. Daniel chegou como sempre, jogou as chaves na mesa e perguntou o que tinha para o jantar. Aquele gesto automático, tão mecânico, me deu náusea. Eu não conseguia acreditar que, poucas horas antes, ele estava fazendo planos para terminei comigo. Daniel, a gente precisa conversar, falei, com a voz mais firme do que eu esperava. Ele revirou os olhos, como se a simples existência de um problema fosse culpa minha. Mari, não começa. Mas eu não parei. Contei o que vi, a mensagem, o nome desconhecido na tela. Cada palavra saía calma, mas de um jeito que até eu estranhava, como se viesse de uma versão minha que eu tinha esquecido que existia. Ele tentou de tudo. Primeiro negar, depois desviar, depois me culpar. Isso é porque você anda sensível, porque você não confia em mim, porque você sempre interpreta tudo errado. Aquele discurso, que tantas vezes já me silenciou, dessa vez não funcionou. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não senti medo. Senti cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia vir de anos. Eu não vou discutir, Daniel. Só quero a verdade. Ele ficou mudo. E naquele silêncio, eu tive certeza absoluta. A verdade era exatamente o que eu já sabia. E, de algum modo, naquele momento, eu comecei a me libertar. Depois daquela conversa, algo dentro de mim mudou de lugar. Não foi coragem ainda não. Foi mais como uma exaustão que finalmente encontrou palavras. Eu passei a noite inteira acordada, deitada ao lado de alguém que já não reconhecia, sentindo o peso de tudo que eu havia ignorado durante meses. A traição era só a ponta do iceberg. O restante estava afundando minha vida inteira. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, eu me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Preparei café em silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, sentei à mesa sozinha, sem esperar a reação dele, sem medo de estar fazendo algo errado. Peguei meu celular e escrevi para a Júlia: "Preciso de você, hoje." Ela respondeu em menos de 1 minuto: "Tô indo." Quando Daniel acordou, me encontrou vestida, com uma mala pequena ao lado da porta. Ele franziu a testa como se eu estivesse sendo dramática, como se eu fosse uma criança fazendo birra. "Mari, para com isso. Você não vai a lugar nenhum. A gente resolve isso depois." E pela primeira vez, eu disse algo simples, mas que vibrou dentro de mim como um grito: "Eu vou." Ele tentou argumentar, tentou diminuir, tentou dizer que eu estava exagerando. E talvez, semanas antes, eu tivesse acreditado. Mas não naquele dia. Não depois de tudo. Quando a Júlia chegou, eu saí pela porta com a mala nas mãos e o coração disparado. Eu não sabia o que aconteceria depois. Não tinha um plano, não tinha garantias. Mas, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma. E isso foi o começo de tudo. Os dias que se seguiram não foram fáceis. Na verdade, acho que nunca senti tanto medo e tanto alívio ao mesmo tempo. Eu chorava por coisas pequenas, uma música, um cheiro, até por pegar um copo no armário da casa da Júlia e perceber que ninguém ia reclamar. Era como se meu corpo inteiro estivesse reaprendendo a existir sem tensão. Mas, aos poucos, eu comecei a voltar para mim. Voltei a desenhar. Voltei a rir sem pedir permissão. Voltei a dormir sem aquela sensação de que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento. Minha mãe me recebeu com um abraço daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. E, num desses dias, enquanto ajudava ela a regar as plantas, ela disse algo que eu nunca vou esquecer: "Filha,
Amor nunca deve pedir para você diminuir. Foi aí que entendi. Eu passei meses acreditando que estava lutando pelo relacionamento, quando, na verdade, estava lutando contra mim mesma. Daniel tentou voltar. Mandou mensagens, ligou, tentou aparecer no trabalho. Mas eu já não era a mesma mulher que ele moldou. Eu tinha recuperado partes minhas que ele nem conheceu. E não importava mais o que ele dissesse. Eu sabia que não voltaria atrás. Hoje, olhando para tudo o que vivi, eu não sinto raiva. Sinto gratidão não por ele, mas por mim. Pela força que eu nem sabia que tinha. Porque, no fim das contas, essa não é uma história sobre um relacionamento que terminou. É uma história sobre uma mulher que recomeçou. E sobre como, às vezes, a maior prova de amor que existe é escolher a si mesma.